é possível lucrar na confeitaria sem fazer investimentos? Bom, o investimento, pelo menos com os ingredientes, a gente precisa fazer, né? Mas sim, eu te digo que sim, é possível começar sem fazer nenhum investimento. Só que o que a gente não entende quando a gente começa, que a gente acha que vai conseguir tudo gratuito, é que não é possível a gente crescer gradativamente na confeitaria sem investimento. Tá? Quando eu comecei com bolo no pote e o meu investimento foi muito pequeno. O que eu comprei? Um pacote de embalagens, né? E algumas coisas que eu julgava na época necessário, né? Que era granulado, coisas para poder fazer a decoração em cima e que na verdade não era necessário, e depois os meus clientes foram dizendo, então nem esse que eu comprei inicialmente eu consegui usar tudo, depois foi pro lixo, perdeu a validade, foi pro lixo, porque os clientes não gostaram do bolo do pote, mas não gostaram daquele acabamento, né? Seja granulado ou que mais que eu comprei, chocobol, essas coisas, né? Então o resto das coisas eu já tinha em casa. Por exemplo, o material de fazer o bolo eu tinha em casa. Eu comprava para fazer o bolo para os meus filhos, para a família. Então eu tinha os ingredientes de fazer o bolo, né? E de fazer o recheio, que eu comprava ali nas compras de mês que eu fazia. Então eu tinha. O que eu não tinha era as embalagens. Então o meu investimento foi muito, muito baixo quando eu comecei. Menos de R$30, ok? Considerando que eu comecei há quase 9 anos atrás. Então, hoje ainda é possível você começar sem nenhum investimento inicial, a não ser aquilo que é estrito necessário para você produzir o seu bolo, o seu recheio, ou seja lá o que for, que você for começar. Só que o que a gente não consegue é ter uma sequência segura. Você começa tendo conhecimentos fragmentados. Né? Então, alguém está oferecendo uma aula gratuita no YouTube ou no Instagram, você vai lá, assiste aquela aula e depois outro profissional está dando outra aula, você vai lá, assiste aquela aula e você aprende de fato a fazer aquele produto que está ali. Normalmente as pessoas disponibilizam todas as receitas em e-book, às vezes até certificado, não é verdade? Só que é só uma fragmentação. Então você vai aprendendo coisas fragmentadas. Com o passar do tempo, a sua identidade como confeiteira vai estar tão bagunçada que você não faz a menor ideia de onde começa e onde termina o que você faz. Né? Então você dá confusão em todos os sentidos. Você perde a sua identidade porque você segue muita gente, técnicas de muita gente. Você muitas das vezes não sabe como precificar, como valorizar o seu cliente, como se valorizar. Você não sabe qual o lugar do seu cliente, qual o seu lugar como profissional. Então você não tem uma visão de negócio. Esse é o perigo. Entende? Então, é possível começar na confeitaria sem nenhum investimento, mas é perigoso continuar assim, sem investir. Esse é o perigo. Nós precisamos começar de qualquer forma, com o que você tem. Quando eu comecei na confeitaria, eu já tinha feito um curso de confeitaria, só que foi um curso que eu odiei, eu não usei nada que eu aprendi nesse curso, e eu aprendi e eu fiz de forma didática, né? Por intuição, sempre gostei muito de cozinha. Então fiz por intuição e algumas dicas que eu pegava no YouTube e depois eu fui estudando, me aperfeiçoando, pagando o curso e aí sim eu fui vendo, fui entendendo qual tipo de profissional que eu era, qual era o meu estilo de confeitaria, que eu não posso me comparar com a confeiteira A, B ou C, porque cada uma tem o seu estilo, as suas características. É como o pintor, né? Cada um tem a sua pincelada, os traços de um artista está na pincelada. Né? Ninguém, por exemplo, tem a voz igual de outro. Você vê, tem artistas que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, amo a MPB, música popular brasileira, eu gosto bastante, principalmente dessas mais antigas, que tem letra, né? Que a gente consegue cantar, se divertir, que tem uma história ali naquela música, esse tipo de música que eu gosto. Então, eu curto alguns tipos de música e é preciso que eu entenda que cada cantor, por mais que eu gosto muito, por exemplo, de Zé Ramalho, a voz do Zé Ramalho é uma das vozes que eu acho mais lindas que tem no Brasil, é a voz do Zé Ramalho, né? Mas é preciso eu entender que cada cantor tem o seu timbre, né? Se eu ouvir, eu sei quem é que está cantando.
Então, se eu ouvir o Zé Ramalho, a Elba Ramalho, o Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, cada um tem um timbre de voz diferente. Por quê? Cada um é um artista diferente. Né? É um artista diferente que tem as suas características. Então, é preciso eu entender qual é a minha característica como confeiteira. Confeiteira, gente, não é só aquela mulher que faz bolo. Não. Se você for aquela mulher que faz bolo, aí sim você tem um problema. Você aprendeu de forma fragmentada, né? E tem características de muitas confeiteiras diferentes e não sabe qual é a sua identidade. Eu aprendi a minha confeitaria, consegui entender a minha personalidade, qual era a minha pegada, o meu jeito, respeitando inclusive as minhas deficiências, as minhas debilidades, que todo mundo tem, né? Então, eu aprendi isso, primeiro com o tempo, com o estudo e principalmente, o que está no topo, tempo de prática na confeitaria, estudo, que é muito importante, investimento em estudo para você aprender uma técnica com método do início, meio e fim. E o principal, o ouvido. Ouvir o que as pessoas que curtiam o meu trabalho, me respeitavam, falavam para mim. Essa que fez com que eu entendesse a minha essência como confeiteira, a minha identidade, é uma amiga minha até hoje, uma irmã querida. Ela me mandou uma foto de um bolo um dia, com a seguinte pergunta: foi você que fez? Muito simples e muito objetiva, muito rápido. Foi você que fez? Eu falei, não. Sabia que não tinha sido você. Eu falei, sabia como, mulher, que não tinha sido eu? Você, como é que ela falou? Não tem o seu estilo. Ela diz, as palavras dela: esse bolo não tinha seu estilo. Só de olhar eu sabia que não tinha sido você. E quando eu comi, eu tinha certeza absoluta que não tinha sido você, pelo sabor. Então veja, só dela olhar, aí tipo assim, ela deve ter imaginado, poxa, Maria da Guia não tá num dia bom. Meu nome é Maria da Guia, tá? Se você não me conhece, chegou agora no canal, não me conhece, meu nome é Maria da Guia e eu sou especializada em bolos e alfajores gourmet argentino. Trabalho de forma padronizada, evitando todo e qualquer prejuízo na minha produção e ensino isso para as minhas alunas. Tenho cursos tanto de alfajor gourmet argentino como de bolos de festa padronizado, com as quantidades. Sabe aquela coisa que você quebra a cabeça de quantidade? Qual a quantidade de massa? Por que o meu bolo de chocolate entorna a funda do meio? Por que fica com barriga? Qual a quantidade de massa branca? Qual a quantidade de recheio? Se for mousse, qual a quantidade? Qual o rendimento em fatias? Qual o peso aproximado? Tudo isso a gente tem dentro do curso. Como precificar? Por que eu devo cobrar esse valor? Como eu posso atender o meu cliente de forma tranquila, sóbria, para que ele me veja como uma profissional? Então, assim, não é um curso, é uma mentoria completa para vocês. E está disponível aqui na descrição do vídeo os links e também o WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida a respeito dos cursos pagos. Apenas para isso o WhatsApp, tá? Aí você pode entrar em contato que eu e minha equipe vamos ter o maior prazer, o maior carinho em te orientar, responder a sua pergunta, tá bom? Então ela falou isso pra mim e eu fiquei pensando, aí eu brinquei com ela, né, que somos amigas há muitos anos, aí eu falei, e por acaso você sabe qual é o meu estilo? Ela falou, eu sei, só de olhar eu sei qual é o seu estilo, ou seja, as minhas pinceladas, a minha tela em branco, é o bolo, é o doce que eu faço. E a minha característica está ali, por mais que as minhas alunas estejam aqui agora me vendo, o trabalho delas nunca vai ficar igual ao meu, ou vai ficar melhor, ou vai ficar parecido, ou vai ficar pior, mas igual não vai ficar. Por quê? Porque cada uma tem a sua característica, tem a sua essência, tá? Então isso é muito importante você entender. É possível começar sem investimento, mas não permanecer sem investimento. E não é, acima de tudo, não é possível você obter o sucesso, né, da sua profissão, entender qual é a sua pegada, né, qual é o seu estilo, qual é a sua personalidade dentro da confeitaria, para dizer, eu faço isso aqui muito bem, então eu vou investir nesse produto. Esse daqui, eu fracasso um pouco, eu faço, mas é meio meia boca, então eu não vou gastar tanto tempo com isso aqui, porque eu sei que eu não levo muito jeito com ele, e abrir mão daquilo dali. A gente faz até para a família, para uma coisa assim, mas não para vender algumas coisas, porque a gente não é bom naquilo e a gente sabe disso.
Só que assim, muitas vezes, a gente quer abraçar o mundo com as pernas. A gente acha que tudo é possível. Não é tudo possível. Nós precisamos ponderar. É preciso ter moderação e inteligência para avaliar o nosso trabalho, para que a gente consiga sempre estar crescendo sem esbarrar em algum problema. Isso é impossível. A gente vai sempre esbarrar em um problema ou outro e isso é necessário para o nosso crescimento. Mas o importante desse vídeo é dizer para você que é possível começar sem nenhum investimento, até com as coisas que você tem aí na sua cozinha. Você de repente já tem uma batedeira, seu armário está cheio de compra, você, com a graça de Deus, né? Você tem aí todo o material para fazer o seu bolo, você já ou o seu doce, seja lá o que for, você pega uma receita na internet e você pode começar. Agora, o problema é continuar, é entender que lugar você ocupa no espaço. Então, para isso, é preciso sim estudar, se profissionalizar e, acima de tudo, tempo. Para você se entender, não é da noite para o dia, pá, e foi, não é assim. Então, a gente precisa estar entendendo de acordo com todo o retorno que os nossos clientes, nossos amigos dão, com o que a gente vai aprendendo, com o que a família fala, é uma união de tudo, tá? Então, quer começar? Comece a partir de agora, não fique adiando, comece com o que você sabe, tá? E vá atrás do seu sonho. A confeitaria é algo lindo, gente. É algo lindo. Você pode ganhar dinheiro, deve ganhar dinheiro. Se você não estiver ganhando é porque está marcando toca, né? Está comendo mosca, como se diz. Então, a confeitaria é algo lindo. Para mim é poético, é maravilhoso, é terapêutico e é lucrativo. Só que a gente não pode seguir às escuras a vida toda. A gente precisa entender, por exemplo, que tem meses no ano que são mais fracos de venda e que você precisa se organizar melhor para que o que você ganhou em um mês que é melhor, você deixe para o outro mês um pouco, porque vai ter mês do ano que as vendas são muito fracas e aí a gente precisa estar preparado para isso, porque é geral. Por exemplo, janeiro é um mês para quem trabalha na confeitaria, é um mês muito fraco. Então, o que você faz? Planeja seu ano, né? Junta seu dinheiro, guarda tudo que sobrar, para em janeiro você tirar um período de férias com a sua família, porque você também é gente, não esqueça disso. Você é gente, você precisa de dia de descanso por semana, você precisa de folga semanal, sabe? É isso que eu tô falando. Você precisa de um tempo com a sua família, você precisa, sei lá, se você é religioso, você precisa de um tempo para ir à igreja, se você não é religioso, você precisa de um tempo para fazer o que você gosta de fazer no final de semana, você precisa ter contato com seus amigos, enfim, a vida não é só trabalho. Aonde a maioria das confeiteiras que estão há muito tempo no mercado erram é exatamente nisso. Elas não sabem o ponto de parar, aonde eu começo e aonde eu paro. Isso é fruto dessas informações fragmentadas, né? Eu aprendi aqui, eu aprendi um pouco com a minha mãe, eu aprendi um pouco com a dica que uma amiga me deu. Então, eu vou... Meu corpo meu intelecto, na verdade, né? Não, o corpo de confeiteira, imaginário, é como uma colcha de retalhos, toda colorida e cada pedaço de uma cor, de uma estampa e diferente. Então isso não é bonito de se ver uma confeiteira assim. Tá? Por isso que algumas confeiteiras se destacam com muito pouco tempo na confeitaria e outras confeiteiras, elas nunca se destacam, né, com 40, 50 anos de confeitaria e continua no mesmo lugar, fazendo produtos muito pouco atrativos, né? Então a gente precisa estar repensando sobre isso. É possível começar, mas não continuar e não chegar onde você quer chegar dessa forma, sem investimento nenhum. Logo que eu comecei na confeitaria, gente, foi incrível. Quando eu comecei, parece que foi assim... Minha batedeira parece que se revoltou comigo, que ela não queria trabalhar, sabe? A batedeira preguiçosa, que estava acostumada a ficar guardada, que eu só usava ali para os bolos de casa. Então, a primeira a se revoltar comigo foi a minha batedeira. A minha batedeira queimou com 15 dias, mais ou menos, que eu estava fazendo bolo de pote para vender. Queimou. E eu tinha que produzir, sabe o que eu fiz? Eu fui na casa de uma amiga, uma vizinha, pedi para ela a batedeira dela emprestado, e comprei outra batedeira, enfim...
Enquanto eu não chegava a minha batedeira nova, minha vizinha me emprestou, eu produzi naquele dia bolos para vender a semana toda, bolo de pote, para vender a semana toda, eu trabalhei até de madrugada, devolvi a batedeira da minha vizinha e nesse meio tempo minha batedeira chegou, minha batedeira nova. Então, até minha batedeira, que era preguiçosa, que estava no armário, resolveu cruzar os braços e dizer, eu não quero mais trabalhar, pifou. Então, eu precisei fazer. E o primeiro investimento que eu fiz foi em uma batedeira nova, porque a minha batedeira pifou. Então, não é bem assim, né? Então a gente precisa investir não apenas na batedeira, depois você vai precisar de uma bailarina, depois você vai precisar aprender precificação, depois você vai precisar aprender todas as quantidades certinhas para poder estar atendendo seu cliente com o mesmo padrão de qualidade, sabendo qual a quantidade de massa, qual a quantidade de recheio, como eu devo cobrar, como eu devo atender meu cliente. Tudo isso você precisa aprender. A confeitaria, gente, não é uma coisa que todo mundo vai chegar e vai pedir a mesma coisa para você, não. É aí que muita gente se dá mal. Porque, não, eu já sei fazer bolo, já sei de tudo, para que eu vou investir? Só que esquece que cada cliente chega com um pedido diferente. Um chega pedindo um bolo para família. Um aro 15, 1,5 kg de bolo ali, no máximo 2 quilos vai resolver. Aí chega outro que pede, vai precisar servir 200 convidados. Como é que você faz para atender? Vai ter outro que vai pedir um produto especial, porque gostou e vai querer uma quantidade maior, por exemplo, do alfajor gourmet argentino. Gostei bastante, eu quero no meu casamento. E aí, eu quero que você produza 500 desse. Como é que você faz? Se for minha aluna, você vai saber fazer. Então, aqui abaixo tá aí, na descrição do vídeo, tem os links para você fazer sua inscrição hoje, agora, nesse momento. Agora, se você ficar aí com desculpa de que tudo tem de graça na internet, parabéns, sua vida de confeiteira vai ser sempre um retalho, uma colcha, né, de retalhos. Não tem nada de errado com isso, não. Você pode continuar com a sua colcha de retalho, que também esquenta. Só que a sua identidade vai faltar. Você quer comprar uma colcha bonita para sua cama? Ser uma confeiteira inteira, maravilhosa, que você merece? Afinal, você já trabalhou tanto, já lutou tanto, já conseguiu uma bela clientela. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui me vendo já têm uma bela clientela. Só não sabe trabalhar com assertividade. Ou seja, produzir mais rápido, sem erros, precificar de forma correta, atender bem seu cliente, trazer um produto novo, entender qual o seu espaço, qual é o espaço do cliente, saber que você merece um dia de descanso por semana, que você não é relógio para trabalhar de domingo a domingo. Isso tudo é que falta. Se você quiser me ajuda, estou aqui. A inscrição você faz aí na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo e deixa seu comentário para mim aqui abaixo, tá? Que tipo de confeiteira que você é, aonde você quer chegar, você vai investir ou não vai, seja aqui ou em outro profissional. Maria, não gosto do teu estilo, cara, não vou com a tua cara, vou comprar de outra pessoa. Tudo bem. A gente tem que entrar, desculpa, tá, gente, a voz. Você tem que entrar dentro de algo que você realmente goste. Se você não simpatizou comigo, simpatizou com outra confeiteira, vai lá e compra o curso dela, cara. Mas não fica a vida toda desse jeito, tá? Você precisa se tornar uma confeiteira que você vai entender quem é você e o seu cliente vai olhar para você e vai te respeitar, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Até o próximo vídeo.